Olá, estudantes de algoritmos. Bem, estamos na reta final da disciplina de algoritmos, né? Então, basicamente, nós vamos ver mais dois assuntos, que são os dicionários e manipulação de arquivos, tá? Bem, nas aulas passadas, nós falamos sobre listas. Listas, na ciência da computação, são basicamente uma estrutura de dados, né? O que é uma estrutura de dados na computação? É uma forma de você organizar os dados que você vai manipular na sua aplicação, no seu programa, no seu algoritmo, correto? Os dicionários também são estruturas de dados que funcionam de uma forma um pouco diferente das listas. As duas estruturas de dados têm similaridades, mas enquanto que na lista você tem basicamente um conjunto de elementos, que lá dentro você pode colocar o que você bem entender e tal, né? No caso dos dicionários, cada elemento é uma tupla ou dupla, né? De chave e valor, tá? Para entender um pouco sobre esse mecanismo, eu vou criar aqui já o primeiro exemplo, meu exemplo 01 aqui, e eu vou criar um dicionário para guardar países de seleções de futebol, né, de países, e a quantidade de copas que elas já ganharam. É um exemplo que a gente tem lá na apostila também, tá? Já aproveitando o assunto, lá na apostila, este assunto está lá na seção 13, perfeito? Bem, vamos lá. Então eu vou criar aqui, vou esconder um pouco esse painel, eu vou criar aqui uma variável, um dicionário chamado copas ganhas, e aí eu vou, deixa eu só aqui, e eu vou inicializar esse dicionário como um dicionário vazio. Então quando eu crio aqui essa variável copas ganhas, inicializo ela com esse abre e fecha chaves, basicamente aqui eu estou criando um dicionário, vou até colocar um comentário, cria um dicionário vazio, perfeito? Bem, e aí eu vou começar a acrescentar aqui alguns países e a quantidade de copas que eles ganharam. Então vou começar pelo Brasil. O Brasil, a seleção brasileira, já ganhou 5 copas. Então vou colocar aqui copas ganhas. Aí eu abro colchetes e aqui eu vou colocar uma string com o nome da seleção. Então vou colocar aqui Brasil. Perfeito? Bem, então aqui que eu fiz? Eu estou criando dentro do meu dicionário um elemento cuja chave é Brasil. Então esse elemento ele vai ser identificado por meio dessa chave, Brasil. As chaves, elas são únicas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então aqui eu vou colocar, recebe 5. O que eu quis dizer aqui? Que eu tenho dentro aqui desse dicionário de copas ganhas um elemento chamado Brasil e com valor 5. O que isso simboliza? Que no contexto de copas ganhas, o Brasil já ganhou 5 copas, perfeito? Vou adicionar aqui mais um, a Argentina ganhou 2 copas, se eu não me engano, e mais um, Itália ganhou 4 copas, perfeito? Então eu tenho um dicionário aqui de copas ganhas, onde eu tenho os elementos Brasil, Argentina e Itália, e aqui eu coloquei os valores, né, a quantidade de copas que cada um ganhou. Então o Brasil já ganhou 5, a Argentina ganhou 2, e a Itália ganhou 4, perfeito? Bem, eu vou mandar exibir aqui esse dicionário como um todo. Então ele vai mandar exibir todo o dicionário, tá? Tudo que tem lá dentro, perfeito? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, vamos exibir esse camarada. Eu vou executar aqui Python, exemplo 01.py, e ele me mostrou, ó, olha só como ele me mostrou, vou aumentar aqui um pouquinho, essa abertura de chaves, assim como eu inicializei ali, né? Então você viu essa estrutura de dados que começa com uma abertura de chaves e termina com um fechamento de chaves, entenda que isso é um dicionário, perfeito? Então aqui Brasil já ganhou 5, Argentina ganhou 2, Itália ganhou 4, ok? Bem, e se eu quiser exibir apenas um? É muito simples. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um comentário só para a gente recordar. Então aqui exibe todas as tuplas, perfeito? De novo, o que é uma tupla? É cada elemento. Se chama tupla ou dupla porque é uma dupla de chave e valor, ok? Bem, como eu falei anteriormente, cada elemento ele é reconhecido pela sua chave. Então, digamos que eu queira exibir apenas a Argentina. Então, exibe a tupla referente à Argentina. Que é a crase. Bem, então é muito simples. Eu vou pegar aqui o meu dicionário,
E aí, entre colchetes, eu vou colocar aqui o valor da chave. Observação, a chave aqui da Argentina se chama Argentina com A maiúsculo. Então aqui eu tenho que colocar da mesma forma, beleza? Vou executar esse cara aqui. Python exemplo 01. Ele me exibiu, né? Aquele primeiro e aqui embaixo o 2. Perceba que, na verdade, até corrigindo aqui, ele não exibe a tupla, ele exibe o valor, né, referente à Argentina, tá? Então aqui ele exibe só o valor. Então eu falei, ó, me dá o valor da quantidade de copas ganhas desse cara aqui, da Argentina. Então ele me mostrou aqui 2, perfeito? Como eu falei, o nome da chave tem que ser exatamente igual. Então, por exemplo, se eu trocar aqui o A para A minúsculo e mandar exibir aqui, ó, deu um erro. Ele falou key error, erro de chave. Por quê? Ele falou não existe esta chave. Então o programa deu um erro, perfeito? Tem como tratar o seu algoritmo, o seu programa, para ele não dar erro caso a chave não exista? Tem, tá? Já já a gente vai ver aí um exemplinho, perfeito? Bem, e se eu quiser exibir todas as tuplas, né? Só que eu quero exibir bonitinho, o valor, né? A chave e o valor. Chave e o valor. Então, por exemplo, Brasil, 5 copas. Argentina, 2 copas. Itália, 4 copas. Tem como também, tá? Vou pular aqui um pouquinho. Vou colocar um comentário. Exibe cada tupla por vez. O que eu vou fazer aqui? Bem, se eu quero exibir cada uma das tuplas, né, por vez, então eu vou precisar do nosso querido laço de repetição, tá? Eu posso utilizar aqui tanto o while quanto o for, mas nesse caso aqui o laço for ele é um pouco mais prático. Por quê? Porque o laço for ele é preparado, né, para você trabalhar com tuplas de uma forma mais inteligente. Como que eu faço aqui? Bem, eu quero exibir tanto a chave quanto o valor. Então eu vou colocar assim, for chave, vírgula, valor em copas ganhas. Simples assim. Por quê? Porque quando eu pego aqui, se eu colocar aqui só for, por exemplo, vou fazer de uma forma diferente. For tupla em copas ganhas, e eu der um print aqui, tupla, o que vai acontecer? Ele vai me exibir cada par, né? De uma forma meio básica lá do Python. Então vou executar aqui. Ah, tá, deixa eu só corrigir esse cara aqui. Argentina com A maiúsculo, perfeito. Vou rodar aqui de novo. Então ele me mostra aqui, ó, Brasil, Argentina e Itália. Ele me mostrou só o valor, tá vendo? Então, perdão, ele me mostrou só a chave. Mas eu não quero mostrar só a chave, eu quero mostrar o valor também. Então, como que eu faço para trabalhar? Então, entenda, se eu trabalhar com o meu laço for desse jeito, ele vai me mostrar só a chave. Mas eu quero mostrar a chave e o valor. Então, eu vou colocar assim, eu vou quebrar chave, vírgula, valor em copas ganhas. Perfeito? Deixa eu só ver aqui conferir aqui um negocinho. Ah, tá. Sabia que estava esquecendo de alguma coisa. Mas só isso aqui não é suficiente, tá? Então, como que eu faço para exibir bonitinho? Cada dicionário tem algumas funções embutidas, né? Algumas funções embarcadas. Então, aqui eu tenho uma função chamada itens. Perfeito? Muito cuidado aqui, tá? Porque no inglês, o item se chama item também, com M. Só que no português, o plural de item é itens com N, de navio. Já no inglês, o plural de itens é itens com M, de macaco, né? M, então não é com N. Então toma muito cuidado. O que eu faço? No meu VS Code, para evitar esses tipos de confusões, eu vou lá nos plugins, né, nas extensões, e instalo a extensão do Python, tá? Por quê? Essa extensão aqui. É muito simples, só clicar aqui e mandar instalar, é bem rapidinho, porque ele já me traz esses autocompletes, essas coisas para facilitar aí, para não me confundir, tá? Então aqui, qual que é a ideia? Todo dicionário tem essa função embarcada itens que retorna aí todos os itens, e aí eu consigo trabalhar com essa forma mais organizada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui chave, ele vai mostrar só as chaves, vou rodar aqui só as chaves. Se eu colocar valor, ele me exibe só os valores, tá? Vamos criar aqui um print um pouco mais bem formatado, então. Então, vou abrir aqui as aspas, vou colocar aqui
A chave é uma string, então percentual S, 2 pontos, espaço, o valor é um valor inteiro, né? Número inteiro. Percentual D, e aí eu vou colocar aqui, né? Chave, valor. Então esses prints formatados a gente já viu aí anteriormente como fazer, tem uma aula sobre isso. Então aqui é percentual S para string, porque a chave é do tipo string, tá vendo? 2 pontos, um espacinho, percentual D, por quê? Porque o valor é do tipo numérico, no caso inteiro, perfeito? Bem, vamos ver aí que se está tudo certo. Vou executar. Então me trouxe, ó, Brasil 5, Argentina 2, Itália 4. Legal, né? Bem, falando das funções, dessas funções embarcadas, ele também tem funções para trazer só as chaves ou só os valores, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Copas Ganhas, ponto. Eu tenho aqui keys, que ele me traz apenas os valores, né? Perdão, apenas as chaves. Então, por exemplo, vou dar um print aqui e vou mandar exibir, vou mandar executar, desculpa. Ele me traz, ó, dict keys, né? Dictionary, dicionário em inglês, né? Então, dict keys, dictionary keys, chaves do dicionário. Ele me traz aqui apenas as chaves. E ele tem uma função também que traz apenas os valores, tá? Então, essa função values, que é valores em inglês, ele traz os valores em formato de lista, tá? Então, aqui eu vou mandar executar, e ele traz aqui, ó, dict values, e aqui dentro tem a listinha, né? De novo, dict values, dictionary values, valores do dicionário, tá? Então, a gente viu aqui como eu vou até deixar separadinho, então, exibe apenas os valores, para a gente recordar, e exibe apenas as chaves. Copas ganhas, ponto keys. Perfeito. Então, recapitulando aqui, eu criei um dicionário vazio, acrescentei 3 tuplas, Brasil, Argentina e Itália. Lembrando que esse dicionário ele representa a quantidade de copas ganhas, né, de cada seleção. Então, o Brasil ganhou 5, a Argentina ganhou 2, a Itália ganhou 4. Aqui eu exibi de uma forma mais simples, então eu exibi o dicionário lá da forma mais simples, que é desta forma aqui, né, forma padrão. Depois, eu exibi apenas o valor da Argentina, então eu coloco copas ganhas e a chave da Argentina, ele me mostrou aqui. Depois eu criei um laço de repetição para ele me mostrar de forma formatada. Ó, eu quero a chave e o valor, a seleção e a quantidade de copas que ela ganhou. Então, tá aqui, ele me mostrou. E aí eu posso exibir apenas as chaves ou apenas os valores. Beleza? Bem, lá na apostila, todos vocês, por favor, têm que ler esta sessão com bastante calma, senta, assiste esse vídeo, olha lá a sessão 13, olha os exemplos, tenta... eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre com os meus alunos, que é não acredite em mim, não acredite na apostila, testa tudo, tá? Executa lá no seu computador, vê a coisa acontecer. Ah, não deu certo, pergunta pro professor, de repente você pode estar errado ou eu posso estar errado, né? Então testa, perfeito? Bem, lá na apostila tem vários exemplos lá, né? Mas eu vou criar aqui um exemplo para a gente testar aqui algumas características a respeito dos dicionários, tá? Então vou criar aqui um segundo exemplo, exemplo 02.py, e vamos ver mais algumas coisas aí inerentes aos dicionários, né? Por exemplo, você já viu como eu adiciono, né, elementos no dicionário. Como que eu removo um elemento do dicionário? Como é que eu verifico se um dicionário já tem uma determinada chave ou não? Então vamos lá. Eu vou pegar esse exemplo aqui das roupas, né? Eu tenho aqui um exemplo das cores das roupas, que está lá na apostila. Cores, roupas. Eu não vou fazer exatamente igual, mas vamos lá. Eu vou criar aqui. No caso, vai ser qual que é a ideia desse dicionário? Ele vai ter alguma peça de roupa e a cor desta peça de roupa. Então, tanto a chave quanto o valor serão strings, perfeito? Você pode quebrar o dicionário também, tá? Então, para não ficar tudo ali muito na frente, então eu vou colocar aqui calça e aí preta. O que isso significa? Eu tenho uma chave lá, cores de roupas. A calça é a chave,
Qual que é o valor? É a cor, então preta. Eu vou ter aqui também blusa branca, meias, meias, ou meia, né? Cinza, mais um chapéu azul. Perfeito? Então é um dicionário de cores de roupas. Vamos mandar exibir aqui, ver se está tudo certo. Beleza? Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Python exemplo 02.py. Então tá lá, né? Calça preta, blusa branca, meia cinza, chapéu azul, tá? Perceba que aqui eu poderia ter feito tudo na mesma linha, até lá na apostila tá, né? Mas aqui eu quebrei, tá? Para ficar um pouco mais legível. É ruim quando o VS Code, né? Ele tem que habilitar aquela barra de rolagem horizontal, atrapalha a visibilidade do código, tá? Bem, digamos que eu quero verificar, eu quero exibir alguma peça de roupa e eu quero, a gente viu lá anteriormente no exemplo 1, que se eu colocasse uma chave inválida, né, eu coloquei lá Argentina com A minúsculo, ele dava um erro, né, na hora que eu tentava exibir. Como que eu posso evitar isso? É muito simples, só você criar um if. Mas como é que eu verifico se aquele dicionário tem aquela chave, né? Então eu vou colocar assim, ó, if, e eu vou colocar aqui, ó, calça com C maiúsculo. Perceba que calça aqui está com C minúsculo. In cores roupas, eu mando exibir print cores roupas com a chave calça, né, com C maiúsculo. Caso contrário, se não, print chave não encontrada. Perfeito? Ou para ter uma linguagem um pouco mais humana, né? Peça de roupa não encontrada. Perfeito? Então aqui, recapitulando, eu estou perguntando, né, se o meu dicionário tem essa chave, né, essa peça de roupa calça. Então ele vai olhar nas chaves. Aqui com esse if, como que eu leio esse if? Né? Se a chave calça existe ou está dentro, né, do dicionário cores roupas. Então utilizando o operador in no if, eu consigo verificar se um elemento está dentro lá da minha estrutura de dados, no caso, o meu dicionário. Se estiver, ele vai exibir, né, o valor, né, a cor, né, do caso dessa peça. Caso contrário, vai falar que a peça de roupa não foi encontrada. Vamos testar esse cara? Então eu vou rodar aqui de novo. Ele falou, ó, peça de roupa não encontrada, porque de fato a gente não tem, né, essa chave. Agora, se eu colocar aqui com C minúsculo, eu tenho a chave aqui. Então ele tem que me exibir a cor desta peça. No caso, é preta. Então vamos executar aqui de novo. Não salvei, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem que ir aqui também, né? Senão não dá certo. Então aqui também, C minúsculo, C minúsculo. Perfeito. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Beleza, trouxe lá preta. Legal. Bem, como que eu adiciono uma nova peça? É muito simples. Eu venho aqui, digamos que eu queira colocar agora um short verde, né? Então eu vou pegar aqui cores roupas, vou colocar aqui a chave short, e aí a cor verde. Perfeito? Se eu mandar exibir aqui o meu dicionário de novo, ele vai ter que trazer todos os elementos que eu tinha antes, né, todas as tuplas que eu tinha antes, mais agora a tupla referente ao short. Então vamos lá. Então vou limpar aqui, vou executar, e ele me trouxe ó, calça preta, blusa branca, meia cinza, chapéu azul e o short verde, né? Legal. Bem, e se eu quiser remover, né, um elemento do meu dicionário? Bem, para remover o elemento do dicionário, o Python ele tem uma palavra reservada de remoção, que é o del. Então, por exemplo, eu quero remover a meia. Então, eu vou chegar aqui, del, né? Deixa eu só pegar aqui a minha colinha. Eu vou pegar aqui del cores, cores roupas, no caso, meia. Então, vou colocar aqui, né? Remove a tupla referente a meia. Perfeito? Vamos mandar exibir de novo o meu dicionário aí das cores das roupas, tá? Então estou removendo este cara aqui, a nossa meia cinza. Vamos lá. Então vou executar aqui.
E olha só, cadê a minha meia, né? A meia cinza sumiu, não está mais. Ela estava aqui antes, não está mais. Então removi. Por fim, eu posso atualizar também um elemento. Então, por exemplo, eu agora não quero mais um chapéu azul, eu quero um chapéu laranja, né? Então vamos lá. Então vou pegar aqui, vou colocar aqui, altera a cor do chapéu. Então eu já tenho, ó, a minha chave do chapéu, tá? Então vou pegar aqui, cores, roupas, chapéu, só que agora ele, ao invés de ser azul, né, ele vai ser laranja. E vou mandar exibir de novo as cores das roupas. Limpei, então só olhando aqui, né, atualizei a cor do chapéu para laranja e vou mandar exibir novamente. Limpei. Então tá aqui, ó, agora o meu chapéu, antes era azul, agora é laranja. Beleza? Então eu mostrei neste exemplo aqui, nesse segundo exemplo, eu mostrei 3 coisas para vocês, tá? Como? Na verdade, 4. Como eu acrescentar um novo elemento, apesar que eu já tinha mostrado lá no exemplo anterior. Como eu removo um elemento. Como eu altero um elemento. E aqui no if, né, eu mostrei para vocês como verificar se o meu dicionário já tem uma determinada chave, ou seja, um determinado elemento cuja chave seja igual à que eu estou pesquisando, tá? Perfeito? Então, recapitulando, criei o dicionário cores roupas, eu adicionei uma calça com valor preto, blusa com valor branca, meia com valor cinza, chapéu com valor azul, exibi todas, né? Aqui, eu exibi, eu peguei e, no caso, eu pesquisei aqui uma chave que existe, que é a calça, ele me mostrou, verificou aqui se existe, ele me mostrou a cor dela, eu mostrei como alterar aqui a cor, no caso do short, que era, aliás, como adicionar um novo elemento, que é o short aqui no caso com a cor verde. Eu mostrei como remover um elemento e mostrei como alterar o valor de um elemento, tá? Bem, agora eu vou para fechar, eu vou fazer um terceiro exemplo aqui um pouco mais interessante. Eu vou criar uma string que vai ter um monte de nomes de cores e esses nomes eles vão se repetir, tá? Então pode ser que essas cores se repitam. E eu vou utilizando um dicionário, eu vou contabilizar quantas vezes cada cor apareceu lá na frase, tá? Espera aí que você já vai entender. Então vou criar aqui um novo exemplo, por exemplo, 03.py, e eu vou criar aqui uma string chamada cores. Como vai ser uma string grande, eu vou quebrar ela aqui um pouco, utilizando lá os nossos, volta aí, nossas aspas triplas, tá? Eu estou fazendo isso aqui para poder quebrar melhor. Então aqui eu vou colocar laranja, laranja, amarelo, estou separando com um espaço em branco, azul, preto. Eu vou trabalhar com 5 cores, laranja, amarelo, azul, preto e vermelho. Só que eu vou repetir essas cores aqui meio que aleatoriamente. Então azul, amarelo, azul, preto, vermelho, vermelho, preto, preto, laranja, azul, preto, laranja, amarelo, vermelho, amarelo, azul, azul, tá? Então, olha só, eu tenho 5 cores distintas aqui, né? Laranja, amarelo, azul, preto e vermelho, só que eu repeti elas aí aleatoriamente. Qual que é a ideia? Eu quero contabilizar quantas vezes cada uma dessas palavras ocorre, tá? Eu poderia resolver isso aqui utilizando um if. Eu podia criar 5 variáveis contadoras, e aí eu colocaria um if, ó. Eu quebraria essa string em palavras, utilizando lá a função split, e aí eu poderia colocar um if lá, ó, if amarelo, contabiliza mais um amarelo. If igual laranja, contabiliza mais um laranja. Só que eu vou fazer de uma forma mais diferente, utilizando dicionários, que é uma forma um pouco mais prática. Antes, vou só exibir aqui esse cara, vamos ver se está tudo certo, né, nessa string. Deixa eu limpar aqui, vou rodar aqui o exemplo 03. Então tá aqui, ó, a minha string, né? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar agora essa string aqui, vou aplicar um split nela, né? Tanto no espaço em branco quanto no /n aqui. Aliás, deixa eu só ver aqui se só com o espaço em branco já vai ser suficiente. A gente já viu anteriormente a função split, né?
quando a gente falou sobre tanto sobre strings quanto listas, né, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Aqui ele aplicou só no espaço em branco, mas eu quero também no /n. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, só para poder formatar melhor, eu vou substituir todo o pulo de linha, /n. Então esse /n que ele me mostra aqui, né, a gente viu lá no comecinho da disciplina, quando a gente mostrei sobre os prints, ele ocasiona um pulo de linha, né, não sei se vocês lembram lá. Então eu vou substituir ele por um espaço em branco. Aí aqui eu aplico o split, né, no espaço em branco, deixa eu ver se vai funcionar. Aí, então ele quebrou todas as minhas cores aqui. Tem um carinha aqui que sobrou. Ah, já sei, peraí. Vou deixar assim. Pronto, agora ficou legal. Deixa eu ver. Aí, agora sim, não tem nenhum cara vazio, só tem umas cores mesmo. Perfeito. Bem, vamos lá. Então antes, aqui eu não quero bem exibir, eu vou criar aqui cores separadas, recebe cores.split no espaço em branco. Então aqui, cada ocorrência de espaço em branco, ele vai quebrar essa string, e o resultado disso vai ser uma lista, né? Isso aqui é uma lista, onde cada elemento da lista é uma das palavras lá que eu tenho na minha string grande, perfeito? Então o split sempre retorna uma lista, ele quebra, né, a string original de acordo com o caractere, a substring que eu coloquei aqui. Então aqui eu estou falando, quebra, cada ocorrência de espaço em branco, quebra essa string. Viu um espaço em branco, quebra a string. Então o resultado é essa lista aqui, perfeito? Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um dicionário, dicionário para contar a quantidade de cores. Aliás, de cores não, de ocorrência. Vou colocar até um comentário aqui, multilinha, né? Olha lá as 3 aspas de novo, né? Isso. Perfeito. O número de ocorrências de cada cor. Perfeito. Então, um dicionário para contar a quantidade de ocorrências de cada cor. Então, vou criar aqui o dicionário quantidade ocorrências. Inicialmente ele vai ser vazio, tá? E agora eu vou criar um laço de repetição para navegar, né, iterar sobre essas cores separadas, e aí ele vai contabilizar. Então ele vai navegar aqui, vai percorrer cada um, ou iterar, né, como a gente fala, por cada um dos elementos dessa lista aqui. Qual que é a ideia? O algoritmo é muito simples. Trabalhando com a lógica dos dicionários, como é que eu vou trabalhar aqui? Se ele encontrar um novo elemento que não tem nenhuma chave no dicionário, então, por exemplo, o primeiro aqui é o laranja. Ele vai olhar, meu dicionário já tem essa chave laranja? Inicialmente o dicionário está vazio, então não tem. Ele vai adicionar esse elemento e vai adicionar o valor 1. Por quê? Porque teve uma ocorrência, tá? Aí ele vai percorrer, vai chegar um momento que ele vai achar o laranja de novo, por exemplo, aqui. Aí ele vai falar, já existe nesse dicionário a chave laranja? Já existe. Então incrementa o número de ocorrências dele. Então pega o número de ocorrências que está lá e adiciona mais um, perfeito? Vamos implementar isso aqui. Então vamos lá. Então vou criar aqui um laço for, né? Que é mais simples. Então for palavra em palavras, for cor em cores separadas, tá? Então é um laço que está criando uma variável chamada cor, que vai pegar cada uma das cores que está aqui nessa lista de cores separadas, que é essa lista aqui, tá? Então ele vai, na primeira iteração, vai pegar esse daqui, na segunda esse, na terceira esse, assim por diante até chegar no último elemento aqui da lista. Bem, então como é que vai funcionar? Eu vou colocar assim, if cor, usando o mesmo mecanismo que eu mostrei no exemplo 2, para você verificar se o dicionário tem uma determinada chave. If cor em quantidade ocorrências, se já tiver, então que caso que é esse? Já tem, tá? Se já tem esse elemento, quer dizer que eu só preciso incrementar então o valor. Então vou pegar aqui, quantidade, recebe quantidade de ocorrências para aquela determinada cor, e aí eu vou fazer agora o seguinte, eu vou incrementar. Então quantidade de ocorrências para esta determinada cor recebe
quantidade mais 1. Perfeito? Então esse é o caso em que já existe. Então ele já achou lá anteriormente, por exemplo, a cor laranja lá, já está lá no dicionário. Então pega lá a quantidade de ocorrências e incrementa. Já aconteceu mais uma vez, eu achei mais uma vez a cor laranja aqui na lista. Se não, esse é o caso que ele não achou ainda, é uma cor nova, não tem ainda, não foi contabilizada. Então, por exemplo, a primeira vez que ele achou lá a cor azul, não tinha achado ainda. Então ele tem que criar essa nova chave com o valor 1. Então vou pegar aqui, quantidade, ocorrências, para essa determinada cor, recebe 1. Perfeito? Então, no primeiro caso eu já tinha achado essa cor antes, então só incrementa, porque eu tive mais uma ocorrência. O segundo caso não, eu não tinha achado antes. Então, é a primeira vez, coloca uma ocorrência. Vamos exibir aqui? Então, print quantidade ocorrências. Vamos testar, né? Ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Vamos dar uma testada, ver se está tudo certo, se eu esqueci alguma coisa. Se tiver alguma coisa errada, a gente corrige, que é o fluxo normal quando a gente escreve um algoritmo. A gente identifica o erro, vai lá, corrige e beleza. Então, vamos testar. Limpei. Vou rodar aqui. Então ele me falou o seguinte, ó, laranja ocorre 3 vezes, amarelo ocorre 4 vezes, azul ocorreu 6 vezes, preto ocorreu 5 vezes e vermelho ocorreu 4 vezes. Eu vou verificar um por um, tá? Então deixa eu reduzir aqui esse cara um pouquinho e vamos começar pelo laranja. Então ele me falou que o laranja ocorreu 3 vezes. 1, 2, 3. Legal? Conta aí comigo. Se eu tiver errado, manda uma mensagem lá, deixa no comentário. Amarelo. Falou que ocorreu 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Beleza. Azul. Ocorreu 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver. Ah, tá. Tinha um escondido aqui, ó. Azul. 6. Olha só. Deixa eu até reduzir aqui um pouquinho. De novo, ó. Então falou 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quase, né? Preto. Falou que ocorre 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Opa, tô comendo barriga. Ah, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ufa. Vamos lá. Vermelho 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Então ele contabilizou aí a quantidade de ocorrências de cada cor. Perfeito? Só uma observação final sobre esse exercício. Esse tipo de dicionário que contabiliza a quantidade de ocorrências de uma determinada coisa, também é conhecido como histograma, tá? Vou até colocar aqui, ó. Dicionário também conhecido como histograma, tá? Então, uma estrutura de dados de um tipo de dicionário que contabiliza a quantidade de ocorrências de determinada coisa, de determinados elementos de um conjunto específico, né, são conhecidos como histogramas também. E dando um alerta de spoiler, o trabalho 2 de vocês vai ter a ver aí com histograma, tá? Então já se preparem. Presta bastante atenção nesse exercício, presta bastante atenção nessa aula, leiam a sessão 13 e beleza. A gente se vê aí na semana que vem. Um grande abraço.